Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo 36 horas para darmos o start da fase 2 do Bull Market. É isso mesmo que você escutou. E eu vou te mostrar neste vídeo exatamente porque essas 36 próximas horas serão extremamente importantes. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, é claro, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie nos próximos dias. Comentários estão abertos para você. E é claro que a gente vai analisar hoje os ativos da carteira que tem potencial de fazer pelo menos 10 vezes. Então, a gente tem bastante conteúdo neste sábado maravilhoso. E é por isso que a gente vai começar de forma objetiva. 36 horas ou 1 dia e 12 horas para o fechamento da semana. Em poucas horas, amanhã, 21 horas horário de Brasília, teremos o fechamento da vela semanal. Por que isso é tão importante? Isso é extremamente importante, pois será a primeira semana com um rompimento confirmado, totalmente confirmado, deste padrão de acumulação e rompimento confirmado do topo histórico. A gente teve o topo histórico perto da faixa de 74 mil dólares, lateralizou, acumulou e estamos diante de um fechamento semanal que nos coloca em um novo topo histórico. Este fechamento abre espaço para a fase de descoberta do preço. Ou seja, é aquela fase em que a gente não tem nenhuma resistência acima. Nada pode parar o movimento do mercado. É aquela fase em que você necessita de menos capital para que a gente veja uma aceleração. E é este movimento semanal, que fecha em 36 horas, que encerra em 36 horas, que vai sim nos colocar com a ativação da fase 2.0 do Bull Market, que é a fase mais agressiva. É a fase em que a gente pode sim projetar um cenário de valorização, considerando pós-rompimento, lá para as faixas de 150 a 180 mil dólares. É este o movimento projetado para o Bitcoin. E nesta fase, lembro você, é a fase em que a gente vê a dominância despencar. A dominância está caindo. A dominância já começou a cair, mas a gente não iniciou ainda a out season. E é na fase 2, quando o Bitcoin renova topos e começa a acelerar, que a gente vê a queda forte na dominância. Queda forte na dominância é dinheiro fluindo para altcoins e colocando muito dinheiro no bolso de quem, de fato, comprou elas e investiu nelas. E a gente já está vendo o início deste movimento. Com o Total 3, olha só o que o Total 3 está fazendo. Pivô de alta semanal que abre espaço para a primeira faixa de valorização que vai nos levar acima, aqui nesta faixa de rompimento, acima do topo anterior e, é claro, pode nos levar aos 3,5 a 4,5 trilhões de market cap no Total 3. O que é esse Total 3? É o market cap, é a capitalização total das altcoins. Ou seja, o mercado de altcoins tem o potencial de valer 3,5 a 4,5 trilhões. Estamos, neste momento, em 675 bilhões, uma aceleração absurda. E eu amo analisar o histórico. E o que o histórico nos mostra? Temos triângulo ascendente, halving, porrada para cima, pós-rompimento de topo.
Formamos um topo. Bear market, acumulação, triângulo ascendente. Halving, rompimento de topo, aceleração. O que acontece posteriormente? Bear market, recuperação, acumulação, triângulo ascendente, halving, explosão. Temos bear market, recuperação, acumulação, halving. E olha só o que a gente está vendo agora. A gente está justamente neste ponto inicial, antes da mega aceleração. Parece piada, mas os ciclos acabam por se repetir. Ah, a história não se repete, mas rima. Olha isso, dá um print aí. Dá um print com a minha cara aqui bacana. Olha isso, gente. Olha isso. Então, 36 horas. 21 horas, horário de Brasília, domingo. Amanhã, se a gente fechar acima desta faixa, dos 73.800, tá? 73.800, a gente tem o rompimento confirmado. Rompimento confirmado de padrão de acumulação e renovação, check, de topo histórico, que abre espaço para que os próximos meses sejam espetaculares. Fase 2.0 do bull market, super ciclo. Fica atento, porque a gente está próximo sim, próximo demais. E a dominância já está caindo e as altcoins estão subindo. E é claro que a gente vai analisar essas altcoins para você analisar e falar e comentar e discutir sobre a carteira com ativos que têm o potencial de fazer 10 vezes. Tá vendo como a gente está acelerando as informações para te entregar o conteúdo mais objetivo, mas que também tenha qualidade. Altcoins. Temos uma carteira que a gente vem construindo e é composta de ativos que têm o potencial de fazer pelo menos 10 vezes. É uma garantia de que todos os ativos farão 10 vezes? Não, claro que não, óbvio que não. Mas por que então eu trago esse tipo de projeto? Por quê? Porque eu quero levantar uma discussão. Eu quero mostrar, do ponto de vista gráfico, alguns ativos que têm o potencial de fazer 10 vezes. A probabilidade vai sendo discutida ao longo do caminho. Mas, se você tiver acesso a vários projetos que têm esse potencial, você vai ter a capacidade de fazer o seu próprio estudo. Então, este vídeo, que eu sempre trago os ativos que têm o potencial de fazer 10 vezes e que eu vou incluindo ativos que você coloca aqui na descrição, ele serve para que você, de fato, possa abrir a sua mente. Quem sabe estudar a AVE, a gente já fala bastante de AVE. Lina, olha só, a Lina está num ponto muito crítico, é uma gema, está no setor tal, está no movimento tal. Será que é interessante? É para isso que serve esse tipo de vídeo. Então, por favor, não encare este vídeo como indicação de compra ou venda, e nem qualquer vídeo que eu apresento aqui. São apenas vídeos educacionais em que eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. E este é um vídeo de alerta. Alerta para você ficar atento a vários projetos. Luan, mas você colocou Ethereum aqui. Sim, eu coloquei Ethereum. Por quê? Ethereum tem o potencial de fazer 10 vezes? Eu acredito que não. Principalmente não nesses pontos. 30 mil dólares para Ethereum neste ciclo é totalmente improvável. Podemos falar que é impossível? Nunca, mas é totalmente improvável. Mas por que eu resolvi trazer Ethereum? Porque muita gente está pedindo Ethereum. E no ciclo de mercado, no ciclo do dinheiro dentro do mercado cripto, nós temos o seguinte: o dinheiro vai para o Bitcoin, posteriormente vai para Ethereum e começa a migrar depois de ir para Ethereum para ativos grandes, médios, pequenos e micro. E neste movimento
de queda da dominância, a gente tem este giro de capital. Uma vez que a gente começa a olhar que o Ethereum está se valorizando acima do Bitcoin, saiba que mais cedo ou mais tarde, e não vai ser tão mais tarde, a gente vai ver os alfas valorizando bastante, depois os mid caps, small caps e micro caps. Então você tem que ficar atento ao movimento que está acontecendo hoje. Por quê? Uma vez que esta dominância começar a despencar, e ela já está caindo, mas ainda muito aquém, não estamos vendo out season ainda, tá? Mas uma vez que a gente começar a perceber, a identificar uma queda forte na dominância, Ethereum vai para o espaço e o dinheiro vai fluir para ativos cada vez menores, trazendo potencialmente valorizações maiores, obviamente, nos ativos menores. Se você ficar esperando muito tempo, você vai ficar de fora. Ou vai comprar topo, como muita gente acabou comprando topo no último ciclo. E você não quer comprar topo, não é? Porque quando você compra topo, o que acontece? Queda livre. Pois bem, Ethereum. O que a gente está vendo aqui? Uma cunha descendente megafônica e Ethereum não para de acelerar. É momento de comprar Ethereum? Se você estiver buscando um DCA, um investimento para um prazo maior, pode ser interessante. Mas diante de tamanha valorização, eu aguardaria o fechamento da semana. Por quê? Porque a gente esticou no gráfico diário. A gente saiu de 2.300 para 3.000 dólares. Eu aguardaria o fechamento da semana e aí sim, se a gente tiver um pullback para 2.800, 2.700, quiçá 2.600, eu me posicionaria. Ah, mas e se ele continuar a subir? A gente vai ter que olhar para o seguinte. A gente vai ter que olhar para um tempo gráfico maior, tá? O gráfico semanal, e aguardar rompimento. Sabendo e lembrando que o mercado não só sobe. Naturalmente, a gente vai ter, se porventura tivermos o rompimento na próxima semana, a gente vai ver um teste da faixa rompida. Por quê? É uma resistência, rompida vira um suporte, suporte sendo testado, tendência de alta criada, rejeição, abre espaço para maiores valorizações. Luan, eu não tô nem aí se o Bitcoin, na verdade se o Ethereum vai para 2.600, eu quero comprar. Dollar Costing Average. É o que eu venho falando para todo mundo. Inclusive falo para vários integrantes dos nossos grupos fechados, Prêmio e Desafio. Em determinados cenários, dependendo da sua exposição, um DCA em projetos de qualidade, diga-se de passagem, pode ser interessante se você avaliar o cenário específico como promissor, valorização em potencial. Aí pode fazer sentido para você. Combinado? Então, atendendo a muitos pedidos, a minha visão de curto prazo para Ethereum está aqui. Entendo Ethereum no longo prazo acelerando bastante, tá? Acredito sim que Ethereum tem um potencial de aceleração bem agressivo. Mas Ethereum não faz parte da carteira com o potencial de fazer 10 vezes. ENA faz. E olha só o que ENA está mostrando. Lembra que a gente falou lá atrás da faixa de buy zone, ombro, cabeça, ombro? Quem tinha comprado nesta faixa e quem tivesse oportunidade de comprar novamente em uma correção, se ela viesse a acontecer, deveria aproveitá-la. O que a gente viu? Não teve correção. Simplesmente a gente teve aceleração, tivemos uma correção com acumulação e agora a gente está vendo uma aceleração bem agressiva para esta semana. Tem oportunidade de comprar? Tem, em uma eventual correção. Tá? A gente está próximo de uma resistência aqui, uma eventual correção pode abrir essa oportunidade. Fibonacci. Quem comprar aqui
tem probabilidade de fazer 10 vezes? Menor. Menor. Por quê? Porque as probabilidades eram muito maiores para quem comprou aqui. Por isso eu sempre alerto. E alertei, vim alertando ao longo desses últimos meses. Quando tiver medo no mercado e você tiver uma alta convicção naquele projeto, aproveita. Por quê? Porque o medo em um bom projeto é uma mega oportunidade. Eu vou te dar um insight. Arweave é um projeto que eu possuo. E Arweave caiu para esta faixa aqui, ó. Esta faixa. 12,42, por aí. Eu comprei a 12,52. Essa foi minha última compra. Eu venho acumulando Arweave há algum tempo. Por quê? Porque, na minha humilde opinião, é um projeto extremamente sólido. E tem um potencial muito bacana de valorização. Então, o que eu fiz? Eu estudei o projeto. Dica de ouro. Estuda o projeto. Não fica lá só porque eu estou mostrando para você. Não me vá comprar o Arweave só porque eu estou falando que eu tenho. Antes, pelo menos, de estudar. Eu estudei o projeto. Eu entendi o setor. Eu entendi qual que era a posição de Arweave no mercado, no seu setor, e qual seria a posição e o peso de Arweave na minha carteira. E eu entendi o seguinte, cara, no semanal isso daqui é uma cunha descendente. Teve todo o seu movimento de valorização e está em uma cunha descendente. A partir do rompimento desta cunha descendente, que é a maior probabilidade, eu tenho potencial de ter uma valorização bem interessante. Então eu comprei em fundo, perdeu fundo, comprei. Perdeu fundo, comprei. Por quê? Essa é uma característica de uma cunha descendente. Perda de fundo sem continuidade. Olha aqui, ó, perdeu fundo sem continuidade, fundo sem continuidade, fundo sem continuidade, perdeu fundo sem continuidade. Isso aqui, sim, grava aí, porque nos próximos meses a gente vai falar sobre isso. Isso aqui é um padrão gráfico que maior probabilidade é rompimento que traz aceleração. Soma isso a um ótimo projeto. Soma isso a um medo extremo. Cara, tinha gente falando no Twitter que a Arweave tinha acabado, tinha morrido. Quem fala isso é quem não estudou, mas não fez o mínimo, o básico, calma aí, deixa eu entender isso daqui, deixa eu ver o setor. Ah, faz isso, isso é bacana, deixa eu me aprofundar. Isso não é algo que, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer. Deixa eu te dar uma outra dica. Problema seu, ninguém se importa se você tem tempo ou não. As únicas pessoas que se importam com você reclamando que você não tem tempo é sua esposa, seu marido ou sua mãe. O mundo e o mundo dos investimentos não tá nem aí. Por quê? Porque você vai perder dinheiro. E para outras pessoas ganharem, você tem que perder dinheiro. Se você não estudar e não entender aquilo que você está investindo, você vai perder dinheiro. Mas saiba que a outra parte vai estar ganhando. E aí o que acontece? As pessoas vão querer comprar Arweave aqui. Estou falando para você comprar agora? Não, é uma resistência. Estamos em uma resistência. Olha só, isso aqui é uma resistência, tá? Você não compra em resistência. Você pode comprar após o rompimento da resistência um teste. Você compra no medo. Se o projeto fizer sentido para você. Mas eu não tenho tempo. Muitas vezes a gente escuta isso. Se vira! Você não tem tempo de assistir série na televisão, reality show, política. Você tem tempo. Arrume tempo para estudar e para investir no quê? No conhecimento, entender o projeto. Não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, só porque eu investi em Arweave, o investidor, analista X, comprou outro projeto. Não é para fazer isso. Isso não é investir, isso é copiar. E aí o projeto cai, você entra no desespero. O projeto sobe, você não faz a menor ideia. Qual é
o objetivo daquele projeto. Será que a Arweave pode valer $200? Quem não estudou não faz a menor ideia. Não sabe responder. Vai ficar, deixa eu colar do Pedrinho. É isso. Só que no mercado financeiro não é muito bem assim que funciona. Então, você que está chegou agora, chegou no meu vídeo, caia na real. Não tem dinheiro fácil. Não tem dinheiro rápido. Não é qualquer projeto que vai subir. Poxa, Lô, mas você tá fazendo um vídeo falando do super ciclo, que a gente tem um padrão aí explosivo, Total 3 está formando pivô de alta, a dominância está prestes a despencar. Você quer dizer que não é qualquer projeto que vai subir? Claro que não. Não é qualquer projeto que vai subir. São pouquíssimas pessoas que vão lucrar e não é do dia para a noite. Não entra no mercado hoje tentando enriquecer amanhã. É um processo. Você tem que investir no seu conhecimento, você tem que ter paciência, você tem que construir uma boa carteira. Não é com trade. Eu vou fazer 1 milhão de trades. Você não sabe nem análise gráfica, você vai fazer trade. Você sabe quais são as nuances da alavancagem? Sabe por que usar margem isolada, margem cruzada? Tem um monte de gente que vai fazer trade e entra em empréstimo nas corretoras. Se você não sabe usar a ferramenta, você quer fazer trade? Mas calma, dá para fazer dinheiro? Absurdamente! Com conhecimento, você consegue fazer dinheiro de forma pé no chão. É isso que eu sempre vou defender. E sempre vou alertar e abrir seus olhos. Tem um monte de gente que vai falar que é fácil. Tem um monte de gente que vai falar que dá para fazer 100 vezes. Compre essa moedinha que você vai fazer 100 vezes. Só que você não vai fazer 100 vezes. Sabe por quê? A moeda pode até fazer 100 vezes. Mas você não vai fazer porque você copiou e colou. E aí o que acontece? Se fizer 100 vezes, sei lá, Siena, One, sei lá, fizer 100 vezes e você comprou, sabe o que vai acontecer? Tava lá, 100 vezes. Você vai pensar na sua cabeça, eu sou um gênio. E essa moeda vai fazer 200 vezes. Eu não vou vender isso não, porque agora eu já posso comprar um Porsche. Só que se isso continuar a subir, eu vou poder comprar um Pagani, um Bugatti. Eu sou um gênio. E aí o mercado faz o quê? Ele derrete na velocidade da luz. Ele cai 90% em um dia e você fica lá, rico na teoria. Então, por isso, por favor, invista no seu conhecimento. Invista no seu conhecimento. Invista no seu conhecimento. E se vira para arrumar tempo. Porque se você não coloca tempo para o seu eu do futuro, se você não coloca tempo para entender aquilo que você está colocando o seu dinheiro, você não vai no restaurante e escolhe a comida pelo cardápio? Então, se você lê no cardápio o que tem naquele prato, por que você não faz isso com os seus investimentos? Fica a dica. Vou parar de falar que eu não estou desviando do assunto, mas é extremamente importante que eu enche o seu saco de vez em quando para falar esse tipo de assunto. Combinado? Porque é a realidade. Quem não investir em conhecimento não vai lucrar. E acredite, o mercado vai subir, muito provavelmente, de forma absurda. E ainda assim, mais de 85% das pessoas, que só 90% das pessoas, vão perder dinheiro. Vão perder dinheiro. 9 entre 10 pessoas vão perder dinheiro. Por quê? Porque não sabem quando comprar e não vão saber quando vender. E nem vão saber o que comprar e o que vender. Mas é isso. Vamos continuar. One está tendo o seu movimento de recuperação. A gente falou sobre o One recentemente. Uma faixa bem interessante de buy zone. Agora é o seguinte. Compraria aqui no meio do caminho? No meio desse suporte maravilhoso, dessa resistência? Não. Ou eu compro pós rompimento da faixa de 0.015 ou em um pullback aqui poderia até abrir uma oportunidade. Render, idem, não sei se eu compraria aqui. Aguardaria uma confirmação de rompimento ou até um movimento de pullback novamente, aí abriria espaço. Por quê? Porque isso aqui é uma faixa interessante de buy zone completa. Pendle, já era. Para mim já era. Eu quero comprar Pendle. Teve a oportunidade de comprar a $2, tá? $5. Eu não vou defender compra de ativos que já estão muito próximo do seu topo histórico, tá? Não vou fazer isso. Acho o Pendle espetacular? Acho.
Acho que Pendle tem muito mais valorização pela frente? Acho. Mas nesse ponto, o risco-retorno começa a ficar pouco interessante. Celestia, bela recuperação essa semana, tá? A gente está próximo de fechar a semana. Se tivermos essa continuidade de alta e correção, abre espaço. Comprar em resistência? De maneira nenhuma, tá? Não compre em resistência. Kusama, muita gente preocupada. Kusama não está fazendo nada. Kusama está caindo. Estudo o projeto. Rompimento deste padrão será extremamente importante. Compraria agora? Não compraria agora. Aguarda a semana. Se tiver o rompimento, teste, abre espaço. Tá? DOT, mesma coisa. Mesma coisa. Tá? SUI, mesma coisa. Mas SUI não está numa cunha. SUI está numa tendência de alta. Eu concordo. Só que aqui a gente está numa resistência. Preciso de confirmação, teste e aí compra. Alguns ativos estão dando oportunidades. Outros eu aguardaria, porque estão em resistência. Esse cara aqui precisa fechar também a semana. Confirmou, testou, comprou. Tá? Pode abrir oportunidade. Gala Games. Começa a ficar interessante. Gala está tendo uma valorização bacana essa semana. 28%. Muito próximo desse rompimento. E olha só, como faz uma enorme diferença. A gente falou na segunda-feira sobre Gala. Falamos, se eu não me engano, na quarta também. E olha aí. A gente falou, quem tiver atento, quem tiver de fato de olho, querendo comprar Gala, esse aqui é um ótimo ponto. Por quê? Está muito próximo da faixa de suporte, do round bottom, e em teoria é um fundo ascendente com área de 618 de Fibonacci. Tem um perfil mais conservador, é este, tá? É rompimento e teste, está próximo do rompimento. PIF, a oportunidade aconteceu aqui, ó, começo de outubro. Tá? A gente falou disso aqui e agora, para mim, não vejo uma oportunidade tão clara, pelo menos por enquanto. Talvez na semana que vem, se esticar, formar um fundo ascendente posteriormente, pode ser interessante. A IOS, idem, tá numa resistência, abriu uma mega oportunidade, ombro, cabeça, ombro inverso aqui, tá? Aqui, ó, pivôzão de alta, pode acelerar bastante. A AVE, já era, amigos, não vejo oportunidade clara no curto prazo. A AVE vai valer $1.500. Se você avaliar e chegar nessa conclusão, aí você simplesmente faz um DCA. Isso para tudo, tá? A Evo, extremamente interessante, olha só. Atingiu um fundo, round bottom, a gente falou poucos dias atrás. Tá bem interessante ainda, mas lembre-se, a gente está falando de uma gema. Falando em gema, VRA, seguimos de olho em VRA, tem um mega potencial de valorização, principalmente se romper este ponto aqui, ó, essa linha de tendência de baixa aqui, certo? Aí abre caminho para uma aceleração bem forte. Dog to the Moon, incrivelmente, está numa faixa ainda próxima à buy zone. A gente falou recentemente, a área de 618 segue interessante. Lina! Olha, atenção à Lina. Lina está tendo uma recuperação, obviamente precisaria de mais gasolina para você ter uma maior probabilidade de buscar essa faixa, romper essa faixa, acelerar, tá? Mas essa é ainda uma área de buy zone extremamente interessante para quem quer se posicionar. AlceX, ó, acelerou, agora é aguardar o rompimento acima dos $16. Rompimento acima dos $16, correção, abre espaço para compras com a maior probabilidade de acerto. NGL está interessante? Sim, ombro, cabeça, ombro inverso, dentro de um movimento de canal de baixa que tem tudo para romper para cima. Então, aqui eu ainda vejo, por ser uma gema também, uma oportunidade interessante para quem quer se expor. Lembrando que gemas são de altíssimo risco. Moonriver, olha só que bacana Moonriver. Acelerou no gráfico diário, acelerou, testou. Eu não compraria agora, por quê? Porque a gente está muito próximo desta resistência e a semana fecha amanhã. Mas aguardaria uma definição semanal, por quê? Quando a gente teve esse tipo de confirmação de rompimento, a gente acelerou bastante, então isso abre espaço para uma nova aceleração. Token, não compraria agora, por quê? Resistência. A gente falou 3, 4 dias atrás
sobre token num ponto muito interessante, não é agora. TRVL está começando um pivôzinho de alta, tá? Se confirmar esse pivô, voltar a testar essa faixa, pode abrir também. Comprar GTI. A gente falou bastante, tá? A gente falou durante 3 semanas de GTI nesta faixa de Golden Pocket aqui, ó, entre 618 e 786. Agora, essa oportunidade diminuiu muito. ETFI, próximo do rompimento, não compraria, aguardaria rompimento confirmado. HBAR, idem, tá? Idem. GLMR. Tá no limbo, mas é um projeto interessante e é um dos projetos que está um pouco mais atrasado, mas pode valer este risco. Suporte muito claro, risco, retorno potencial bem bacana. E nós temos Filecoin numa recuperação interessante. Agora, ficar de olho no rompimento de 4,23, pelo menos de $4, para que a gente tenha um pivô, teste, e aí sim abra espaço para valorizações. Eu sei que tem muita opção, eu sei que tem muitos ativos, eu sei que tem ativo que a gente tem que ficar aguardando uma confirmação, mas não esqueça, a gente tem, no geral, muita oportunidade. Bitcoin fechar acima de $74 mil é vital, porque dessa forma a gente inicia a fase de aceleração na fase 2.0, a fase de aceleração 2.0 do bull market, que é aquela fase mais agressiva, em que a gente vê o total 3, ou seja, altcoins valorizando absurdamente, com a dominância caindo ainda mais absurdamente. Fica completamente atento. E se você quer participar dos nossos grupos Prêmio e Desafio, que são 2 grupos fechados em que eu apresento 100% que eu faço, minha carteira de investimento, meus trades, estratégias por trás dos trades, todos os meus planos de ação, compra, venda, rebalanceamento, quando eu vou vender, como eu compro, o que eu compro, quais são todos os parâmetros usados, indicadores, você tem acesso completo no grupo Premium e Desafio. São 2 grupos que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Além de contar com diversas aulas, você tem um suporte 1 para 1 comigo. E a gente tem em parceria com a corretora BitChat, que é a corretora que eu utilizo para fazer todos os meus investimentos, um belíssimo desconto. Quer saber mais? Quer mais informações? Entra aqui no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, grupo do Telegram. Vai lá na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.